Fala galera, eu sou o Fred, estamos aqui hoje para mais um vídeo do quadro TI na Europa. Eu vou contar para vocês como é que foi a minha experiência durante o meu processo seletivo e vou tentar detalhar um pouquinho cada etapa. Antes disso, eu quero agradecer vocês pelo último vídeo, que vocês me surpreenderam muito. Se você não assistiu esse último vídeo, já tem um card aqui em cima, ó. Pode pausar esse, clica aqui no card, assiste o outro e aí você volta para ver esse, para você conseguir ver aí na sequência como é que tudo aconteceu. Gostaria de lembrar também que essa foi a minha experiência, foi como aconteceu comigo, não é uma regra de que todas as empresas vão funcionar desse jeito. Bom galera, o meu processo seletivo teve 5 etapas. Logo após eu cadastrar o meu currículo lá no site, eles me ligaram alguns dias depois, então aí que começou a primeira etapa, que foi uma ligação super simples, super rápida. Basicamente, alguém da RH me ligou e confirmou, né? Falou, olha, você aplicou aqui para uma vaga com a gente, você está realmente interessado, porque eles querem saber, às vezes você já conseguiu outro emprego, às vezes você não está interessado mais. E aí nessa ligação eles vão agendar com você uma próxima ligação, onde vai acontecer de fato a entrevista. Então o cara não vai te ligar do nada e já começar a te entrevistar. Uma coisa que acontece nessa primeira ligação também é que eles já checam ali mais ou menos o seu nível de inglês. Por exemplo, eu já indiquei alguns colegas lá na empresa, e nessa primeira ligação, o pessoal da RH já viu que o inglês dele não dava para ele continuar no processo. Então acaba que eles já fazem esse filtro também. E aí a minha dica para essa primeira etapa e para a segunda também serve, é de você usar fone de ouvido. O telefone tocava, eu saía correndo, pegava fone de ouvido, colocava, porque assim eu conseguia prestar mais atenção, conseguia entender melhor o inglês. Então fica a dica aí. Na segunda ligação, que é onde começa de fato a entrevista, e aqui eles perguntaram para mim qual que era a situação do meu visto, então eu informei que eu estava com o Stamp 2, né, o visto de estudante, e aí ela perguntou, né, como é que seria, né, você passando no processo seletivo, você está disposto a deixar a escola? Isso é um detalhe importante, tá, para você, muita gente não sabe. Mas a partir do momento que você passou em uma vaga que é full time, que é período integral, você tem que deixar a escola. E toda a grana que você investiu na escola, no curso de inglês, você não pega de volta. E aí é claro que você vai aprender muito trabalhando no dia a dia também. Então, com certeza, vale muito a pena. Nessa ligação, ela te pergunta sobre a sua experiência no geral. Nada muito técnico, então é mais você falando. Por exemplo, ela pergunta, fala para mim o que você fazia na sua última empresa, ou se você ainda estiver trabalhando, que era o meu caso, por exemplo. Descreve para mim como que é o seu dia a dia, com o que você trabalha, como é que vocês organizam os processos na sua empresa. Então você tem que estar preparado para falar do que você faz no seu dia a dia, para falar das suas experiências. Ela pode perguntar da última experiência, pode pegar alguma específica do seu currículo, porque nesse momento ela vai estar com o seu currículo. Nesse momento ela vai estar com o seu currículo em mãos, lá do outro lado do telefone, e acompanhando e te fazendo algumas perguntas. Então esteja preparado para falar muito bem do seu currículo. Tá bom. Outra coisa que ela provavelmente pode te perguntar, ela ou ele no caso, é o que você tem achado da Irlanda? Afinal, você é um estrangeiro aqui e acabou de chegar no país, quer dizer, talvez não, né? Talvez você já está aqui há mais tempo. Mas geralmente eles perguntam, porque afinal, para eles investir no estrangeiro é um risco. Vai que eles te contratam, você não se adapta ao país e em 1 mês, 2 meses, você sai da empresa. Outra pergunta muito importante que você tem que estar preparado é: qual a sua pretensão salarial? Na terceira etapa, no meu caso, já foi lá na empresa, pessoalmente, com RH. Basicamente, são perguntas comportamentais. Eles querem entender o seu perfil, como é que você reage a determinadas situações, como é que você tenta resolver, como é que você resolve problemas do dia a dia. Então é muito comum eles criarem cenários fictícios e te fazer uma pergunta. Por exemplo, como é que você reagiria se você tiver Vamos pegar um cenário aqui que quase não acontece para quem trabalha com TI, isso é muito raro. Você tem um software que você está desenvolvendo e o prazo está muito apertado, você sabe que você não vai conseguir entregar no prazo estipulado. O que você faz? Então você tem que estar preparado para responder esse tipo de pergunta. Outra pergunta que ele poderia fazer é: se você tem algum problema com um colega de time, como é que você resolveria? O que você faria nessa situação? Se seu gerente pede para você fazer determinada coisa
e você sabe que aquilo ali não é a forma correta, não é o que você deveria fazer. Pode ser algo de tecnologia, alguma coisa de regra de negócio. Como você reagiria? O ideal aqui é usar o método STAR. Eu vou deixar o card aqui em cima para você assistir o vídeo que a gente gravou com a Débora, que é coaching de carreira, e ela explicou lá o que é esse método STAR. Assiste o vídeo lá para você saber em detalhes. Basicamente, você tem que dar uma situação real. Então a gente faz uma pergunta dessa. Você tem um prazo super apertado que você não consegue entregar. Vale muito mais se eu citar um caso que eu passei por isso e como é que eu fiz, do que eu dar uma resposta vaga. Então se eu falar, não, na última empresa que eu trabalhei mesmo, a gente teve uma situação dessa, então o que eu fiz foi fazer uma reunião com o time, realmente verificar o que cada um achava, a gente calculou qual que seria esse novo prazo e chamamos o nosso gerente para conversar e para mostrar para ele que realmente a gente não ia conseguir entregar e aquilo iria frustrar os nossos clientes. Então era muito melhor a gente renegociar o prazo do que manter aquele prazo ali que não iria acontecer. Isso é muito mais convincente do que simplesmente falar que não, eu vou trabalhar muito para entregar naquele prazo. Eu vou, de qualquer forma, cumprir aquele prazo. Às vezes não é bem assim. Então, fica a dica, método STAR, confere o vídeo da Débora. Esses cenários aí podem variar, diversas perguntas nesse sentido. Outras perguntas típicas por aqui. Me fale de quais são os seus pontos fortes. Me fale quais são os seus pontos fracos. A quarta etapa aqui no meu caso foi a entrevista com o CEO da empresa, o diretor da empresa. Aqui entram perguntas do tipo, o que você sabe sobre a empresa? São perguntas abertas. Você tem que estar preparado para discursar ali, pelo menos alguns minutos, a respeito daquilo. Se você aplica para 20, 30 empresas diferentes, você não vai lembrar do que aquela empresa faz. Você não vai ter tempo nem de ler o site da empresa. Por que eu gostaria de trabalhar na empresa? Aqui, algo que o pessoal faz muito é falar, porque eu vi que a cultura de vocês é muito legal, vocês têm projetos que eu tenho muito interesse de trabalhar, eu quero muito aprender aqui na empresa, eu quero muito isso, eu quero muito aquilo. Você está falando só o que a empresa tem de benefício para você, mas você pode até citar isso, mas você tem que tentar trazer o que você vai trazer de benefício para a empresa. Então você pode usar, por exemplo, a empresa que eu trabalho é uma empresa do ramo financeiro. Então eu posso falar, olha, eu tenho uma vasta experiência no ramo financeiro, então eu acredito que eu vou conseguir agregar muito aqui com informações e conhecimentos que eu adquiri de empresas anteriores. Eu vi que vocês têm um projeto tal e tal, e eu tenho diversas ideias que acho que podem encaixar nesses projetos, então eu quero muito contribuir e tal. Você tem que trazer o que você tem a oferecer, não o que a empresa te oferece apenas. Outra coisa importante aqui é que geralmente eles perguntam se você tem alguma pergunta para fazer. E eu acho super legal você fazer alguma pergunta. E isso é algo que você pode se preparar antes. Não deixa para chegar lá e falar, lá eu vejo se eu pergunto alguma coisa. Já prepara. Talvez durante o bate-papo você consiga pensar numa pergunta legal que tem a ver com algo que vocês conversaram. Acho que isso é o ideal. Mas já tem ali umas 2 perguntinhas na manga para, se você não pensar em nada, você usa elas. E finalmente veio a entrevista técnica, onde a gente costuma estar bem preparado para elas, afinal, quem é da área técnica, você sempre está esperando por esse momento, mas não desmereça as outras entrevistas, porque geralmente elas são eliminatórias, então se você não se der bem lá com o RH, não adianta ser um cara técnico muito foda que você não vai passar de qualquer jeito. Aqui vai ser bem técnico, claro, e a minha entrevista foi para programador Java. Vieram 2 arquitetos de software, perguntaram do meu currículo, mais uma vez importante, tá com seu currículo bem afiado, bem na ponta da língua. Me perguntaram sobre algumas tecnologias que eu tinha usado e o porquê que a gente usava, como que a gente usava. Então, por exemplo, eu vi que você trabalha com testes unitários e vocês usaram Groovy na empresa que você está trabalhando. Por que vocês tomaram essa decisão? Então, eu tive que estar preparado para explicar algo que estava ali no meu currículo. Isso traz um detalhe importante que é, não minta no seu currículo, jamais. Porque se o cara pega aquele ponto específico ali que você quis dar uma floreada e te faz uma pergunta, se fodeu, você vai se ferrar. Ele perguntou ali, por exemplo, vocês usavam integração contínua na sua última empresa? Como é que funcionava isso? Como é que vocês gerenciavam tudo isso? Então eu expliquei que a gente usava Jenkins, todos os projetos eram baseados no Maven para gerenciar build, deploy e tudo mais. Então deu uma visão geral ali de como que tudo funcionava. E aí depois dessa visão mais geral, mais superficial,
Aí ele começou a fazer perguntas bem diretas, bem mais específicas. Por exemplo, o que é uma classe em Java? Isso é uma pergunta que mesmo em português, se você não estiver preparado, se você não tiver estudado, é algo que no dia a dia você vai na IDE ali que você está trabalhando, simplesmente cria e começa a codificar, começa a usar. Você não fica pensando no conceito. Então, durante a explicação, eu mencionei ali que era a estrutura do objeto e tudo mais, aquela historinha da receita de bolo, e aí falei que era diferente de um objeto Java. E aí ele já falou, beleza, essa é a segunda pergunta. O que é um objeto Java? Qual que é a diferença para a classe? Em que casos a gente usaria polimorfismo? Qual que é a vantagem do polimorfismo? Qual que era a diferença de classe abstrata com interface? Questão de lambdas e streams. Eu tenho requisitos não funcionais que eu preciso implementar. Por exemplo, questão de segurança ou de log. O que eu uso para que o meu código, com regras mesmo de negócio, não fique tão poluído. Então, nesse caso, por exemplo, ele estava querendo saber de aspectos do Spring. Aí entrou um pouco de Spring Framework, depois JPA, ele falou também, me citou algum caso de problema de performance. Como é que eu analisaria? Então, dava alguns exemplos, né? Eu verificaria a consulta no banco de dados. Está usando Hibernate? Tá. Como é que está o relacionamento? Checaria se os atributos estão eager ou lazy, se eu não estou buscando mais coisas do que eu preciso. Enfim, fui discorrendo até que no fim, o que ele queria chegar, no ponto que a gente conseguiu chegar, era índice de banco de dados, índice nas tabelas de banco de dados. Uma coisa que é muito comum aqui em diversas empresas para vagas de programadores, de engenheiros de software, é você ter um teste no quadro branco. Eu não tive esse teste, mas lá na empresa mesmo, diversos colegas meus tiveram. Basicamente, você vai ter um quadro branco, ele vai te dar algum problema, por exemplo, vai ser algum problema de algoritmos, que você tem que resolver usando alguma lógica. Você tem que escrever nesse quadro branco pode ser, vou escrever Java mesmo, beleza. Mas pode ser um pseudocódigo, sabe? Então ele quer saber qual que é a sua linha de raciocínio. Se ele te apresentou um problema, você não entendeu direito, tenta perguntar, discursar melhor, falar, então você está querendo dizer que é isso, isso e isso, antes de sair escrevendo lá no quadro branco. Hoje tem café? Deixa eu tomar um pouquinho de café. Se você é de infra, DBA ou qualquer outra área, um Scrum Master, deixa aqui nos comentários qual área de TI que você trabalha, que eu vou tentar trazer alguém dessa área para a gente conversar, trazer mais experiências de áreas diferentes. Então essa foi a última etapa aí do total de 5 que eu tive nos meus processos seletivos. Espero que esse vídeo tenha ajudado aí, principalmente você que é programador. Se inscreve aí no canal, deixa o like que ajuda muito a gente e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Até a próxima.